Olá, pessoal. Eu sou a Nilza Maria Bogiquian, estou apresentando aqui o programa do Diálogos e-mail, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E mais uma vez eu estou aqui no ar com vocês para falar de política nos Estados Unidos. No vídeo de hoje, nós vamos retomar aquele assunto sobre as nomeações, as indicações, né, anunciadas pelo presidente eleito Donald Trump, que está voltando aí à Casa Branca a partir do dia 20 de janeiro de 2025. Para nós, esse é um assunto que nos parece bastante importante, né? Falar um pouquinho sobre isso. Como a gente já disse, a equipe que está sendo escolhida para o governo Trump 2, vamos dizer assim, é composta por figuras que refletem principalmente essa lealdade política que ele tanto preza, né, e o alinhamento ideológico. O Trump, ele prefere, ele prioriza indivíduos, né, que demonstraram um apoio aí incondicional a ele e a sua visão política, independentemente das credenciais tradicionais, né, exigidas, ou a experiência administrativa, governamental aí exigida. Essa abordagem decorre da desconfiança do Trump em relação às instituições tradicionais, que ele frequentemente acusa de abrigarem aí um deep state, né, um estado profundo. É, ou indivíduos que trabalham contra os seus interesses, né? É, então, nomear pessoas leais que garante a Trump que Trump tenha controle direto sobre a formulação e implementação de políticas, e aí com isso reduziria o risco de dissidência interna ou os desafios, né? Reduziria os desafios à sua autoridade, né? Ele não seria contestado. E o que se nota é uma tentativa de construção de um governo ideologicamente coeso e que ressoe com a sua base eleitoral. O Trump ele busca um governo que atue como uma extensão da sua agenda política populista, né? Conservadora, né, reacionária, né, reforçando temas como o America First, o América Primeiro, reforçando o protecionismo comercial, a oposição à globalização, né, ao globalismo, que ele condena. E ao nomear figuras tão polarizadoras ou assim controversas, o Trump utiliza o governo como uma plataforma para consolidar aí a sua mensagem política, frequentemente ignorando a necessidade de um consenso bipartidário ou o apelo nacional mais amplo, né? No vídeo anterior, nós falamos de alguns nomes, como o da chefe de gabinete, a Suzy Wiles. eh, Nós falamos do secretário de Estado, né, o Marco Rubio, do secretário de Saúde, o Robert F. Kennedy Jr., né, do secretário de Defesa, o Pete Hegseth, né, falamos também dos nomes para o departamento, o tal do departamento lá de eficiência governamental, né, o DOGE, que será aí ocupado pelo Elon Musk e pelo Vivek Ramaswamy, que é, é também do mercado, né, da corporação, vem do mundo dos negócios. Bem, a questão é que algumas nomeações não necessitam de confirmação do Senado, mas outras sim. E aí, nesse caso, ainda que os republicanos eles tenham garantido aí a maioria, né, dos assentos no Senado, eles estão com 53 cadeiras contra 47 do Partido Democrata, algumas dessas escolhas né, que o Trump fez, que tá aqui demonstrando, tem algumas implicações muito importantes. E primeiro, então, tem que passar pelo endosso do Senado, pela aprovação do Senado. E antes de comentar sobre uns nomes, eu quero continuar falando sobre alguns nomes, né? Porque a fila andou aí, né? E então algumas mudanças, houve algumas mudanças aí nessas 2 semanas, e aí os nomes continuam na berlinda. Mas eu gostaria de relembrar aqui os fatores que contribuem para essa dificuldade que se apresenta diante do Senado, né? Quando há essa necessidade de aprovação desses nomes, né? Primeiro, tem a questão das divisões internas no Partido Republicano. Alguns membros do partido, eles manifestaram preocupações, receios aí sobre é, é,
sobre determinadas figuras, né? E isso fez com que alguns indicados fossem retirados mesmo de candidatura, né? O caso de maior repercussão é o do Matt Gaetz, que ele havia sido indicado para o cargo de procurador-geral e ele acabou sendo retirado do processo de nomeação. Ahn, Esse é o mais polêmico, tal, mas tem um outro caso que eu gostaria de comentar, que é o do policial, né, o xerife, o Chad Chronister, que é um xerife de um dos condados da Flórida, né? Portanto, ali um estado que prestou muito apoio ao Trump, né? E esse policial, essa autoridade, ele foi indicado para liderar o Departamento de Repressão e Controle de Drogas, né? O DEA, né? Que é o Drug Enforcement Administration. É, e a retirada do Cronster, ele gerou especulações sobre aí possíveis pressões políticas e críticas de setores aí da base de apoio do Trump, né? Os setores mais religiosos, conservadores, né? Que questionaram se esse policial seria adequado, né? Para ocupar esse cargo, seria fiel, seria, né? Um líder fiel ao Trump, né? Porque ele teria ali algumas posições anteriores e associações políticas que estariam indo contra, né, essa confiança. E alguns críticos, então, o que que eles apontam? Apontam para a postura desse policial durante a resposta à pandemia de Covid-19. Então, ele teria sido atuado ali de uma forma contrária à crença desses conservadores, né, ou à crença do próprio Trump. E aí estaria na ficha do xerife uma questão ali que chama bastante atenção, né? É que, de fato, ele atuou para proteger a saúde pública na pandemia. E a ação dele mais chamativa foi ele ter defendido a prisão de um pastor que realizou cultos presenciais durante o período ali de isolamento, né? Então, esse pastor desafiou as ordens de saúde pública durante a Covid-19. E isso então teria a postura do policial, né? A ação dele de defender a prisão do pastor, então isso teria sido, estaria aí agora indo contra essa confiança, né? E sem contar que tem algumas iniciativas desse policial que é de apoio a LGBTQIA+, né? A pauta LGBTQIA+. Então, isso também é um outro fator que pesou contra essa indicação. Bom, um outro fator também que leva a essa questão aí de aprovação no Senado, que para, né, o processo, é a falta de qualificação e de experiência, né? Os senadores, eles tendem a exigir uma experiência mais robusta dos nomeados para ocupar, né, essas vagas, e aí, o nome da Tulsi Gabbard, a gente já falou no programa anterior, para o cargo de diretora de inteligência nacional, também levantou preocupações entre os senadores, e assim como a indicação do Kash Patel para a direção do FBI, né, o Federal Bureau of Investigation, né, o FBI. E eu vou falar um pouquinho mais dele mais adiante, né? Mas, enfim, eu só queria citar esse aqui para ilustrar que esse fator é um fator importante, né? Um outro fator também é a pressão da opinião pública. Então, reações muito ruidosas e negativas da opinião pública, elas vão requerer cautela entre os senadores que, claro, não querem arriscar o seu capital político, né? O caso da nomeação do Robert F. Kennedy Jr. para o Departamento de Saúde, que a gente falou no programa anterior, com as suas posições ali bastante polêmicas, pode trazer sim problemas para os republicanos que precisam depois enfrentar as disputas eleitorais nos seus redutos, né? E essas disputas são muito acirradas em determinados redutos, né? Em determinados estados, né? Então, isso é um fator. Um outro fator, o quarto fator que eu citaria aqui, são os procedimentos e tradições do Senado. Então, a gente deve lembrar que, mesmo com uma maioria, o Senado se pauta por regras que podem
resultar em atrasos e bloqueios das nomeações por parte dos membros da casa. Então, isso também faz parte ali, eu elenco como fatores aí que precisam passar, né, quando se exige o endosso, quando se exige a aprovação do Senado. Bom, dito isso, quais são os nomes que estão aí em maior evidência nesse exato momento, né, aqui sobre essas indicações? Eu cito ainda, volto, né, com esse nome, a resistência em torno do nome do Pete Hegseth, né, que é aquele apresentador da Fox News. Ele tem várias alegações ali do comportamento dele, ele aparecer em público bêbado, né, então essas alegações aí de embriaguez em público, e também tem a questão da má conduta sexual dele, né, é claro que ele nega as acusações, ele tem algumas acusações aí bastante importantes sobre isso, né? Então, essa conduta dele pessoal afetou muito a imagem dele, afeta, descredencia ele, né? Desacredita a capacidade dele de ser, de ter essa representação. Então, ele aí estaria. Comprometendo, né? Isso teria comprometido essa indicação. É, ele, né, embora negue tudo isso, ele continua sendo sim um problema, né? E como a gente já falou no programa anterior, o Hegseth ele foi indicado para o cargo de secretário de Defesa. Agora, o que está chamando a atenção é que apoiadores do Trump, eles iniciaram uma campanha bastante vigorosa para assegurar a confirmação do Hegseth, então pressionando aí os senadores republicanos, e sugerindo possíveis desafios nas primárias para os que se opuserem. Então isso é uma pressão, é uma ameaça, né? Então grupos conservadores eles têm veiculado anúncios e realizado aí ligações, né, para angariar o apoio. Eles argumentam que qualquer oposição ao Hegseth seria uma deslealdade ao presidente eleito. E, é claro, o próprio Hegseth tem feito aí o corpo a corpo dele, né? Então ele tá, a gente liga os noticiários, está acompanhando, ele tem se encontrado com senadores bastante influentes para tratar dessas preocupações, né? Então aliviar um pouco esses receios desses senadores. Então foi o caso da senadora Adjuni Ernst, do estado de Iowa, que ela inicialmente estava bastante hesitante em relação a essa indicação, mas depois de uma conversa ali, né, direto com o Hegseth, ela expressou aí uma postura mais favorável, disse que teria tido uma conversa ali encorajadora, né, com o candidato, né, com o indicado. E também é um caso do senador do John Cornyn, do Texas, né, o senador do Texas. Ele está ali hesitante também, ele não declarou ainda um apoio explícito, mas também não se opôs abertamente, né, a essa indicação. Ontem ele estava sendo bastante ali perseguido pelos repórteres, né, pelos jornalistas, para que ele confirmasse isso, se ele estaria mesmo inclinado a confirmar esse nome ou não. Aí ele meio que se esquivou, disse que deseja que o processo seja siga, né, um rito normal e aí ele disse que estou aguardando mais informações antes de tomar uma decisão definitiva. Então assim tem ali algumas, né, a gente sente essa pressão e sente o esforço que o próprio Hegseth está fazendo junto com a sua base de apoio, né, de pressionar esses senadores, né, a tomarem aí uma decisão favorável ao nome dele, né? Mas, de qualquer forma, o plano B do Trump para esse cargo seria o governador da Flórida, o Ron DeSantis, então, que viria a ocupar aí o cargo de secretário de Defesa, caso o Hegseth continue na Berlinda e não tenha, né, Trump não tenha a segurança de que ele será confirmado no Senado, né? E outro nome que está gerando muito ruído é o do Kash Patel, né? Que eu já citei aqui há pouquinho, para ocupar o cargo aí no FBI. Ele
é um ex-promotor federal, lá no governo do Trump 1, ele atuou como um assessor sênior no Conselho de Segurança Nacional e também foi chefe de gabinete do Departamento de Defesa. O Patel ele ganhou destaque pela sua participação na elaboração de um documento importante, né, o tal do Nunes Memo de 2018, que criticava a investigação do FBI sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016 e que essa interferência prejudicou a candidatura, né, a eleição aí da candidata democrata Hillary Clinton, né, em 2016. E então a nomeação do Patel é vista como uma parte de uma estratégia do Trump para reformar o FBI e aí tentar alinhar a agência com as suas prioridades políticas, o que gera muitas preocupações aí da aplicação da lei nos Estados Unidos, né? No entanto, a nomeação ela é vista como controversa, devido a alguns fatores aqui importantes que a gente pode citar. Primeiro, a falta de experiência do FBI. Né? Então, Patel ele nunca trabalhou diretamente no FBI, o que então levanta questões sobre a sua capacidade de liderar uma agência complexa, é, importante, né? Sem essa experiência exigida, né? É, um outro fator é a promoção de teorias da conspiração. Ele é conhecido por promover essas teorias alinhadas com a visão de Trump, né, incluindo aí então as alegações infundadas sobre a interferência eleitoral de 2020 e o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Então, ele está envolvido nessas questões aí, nesse processo. Um outro fator é a relação com a mídia conservadora. O Patel ele tem sido uma presença muito frequente em programas de mídia conservadora, como o podcast do Steve Bannon, onde expressou opiniões que sugerem uma disposição para usar o poder federal, contra os opositores políticos, ou seja, ele estaria inclinado aí a fazer essa perseguição política mesmo, se preciso for, né? Se ele achar que é o caso. E mais um nome que pode gerar discussões devido às ligações perigosas, vamos dizer assim, e à falta de experiência comprovada, é o do Scott Bessent. O Scott Bessent está sendo indicado para o cargo de secretário do Tesouro. O Bessent, ele é um investidor de sucesso, né, proeminente, ligado a grandes fundos de investimento, e ele representa a continuidade da tradição do Trump, no caso, né? Nisso ele é tradicional, de nomear figuras de Wall Street para o Tesouro, o que gera preocupações sobre a influência do setor financeiro nas políticas econômicas. Nesse caso, fica muito evidente a falta de preocupação de Trump com a questão do conflito de interesse. Então, não tem nada de governar para o povo. Não. Bom, e aí tem o fato da carreira, né, do Bessent ter sido predominantemente no setor privado. Isso, então, levanta questões sobre a sua capacidade de gerenciar, de administrar, né, de implementar políticas fiscais e econômicas muito mais complexas, né? Então, muito provavelmente, o investidor do mercado financeiro, né, o Bessent, ele será questionado na audiência de confirmação do Senado, é, também sobre a sua visão para o papel do Tesouro, né, especialmente em relação às políticas regulatórias e tributárias. Então, ele vai ser testado ali nessa audiência, né? De qualquer forma, eu acho que não haverá uma reprovação desse nome, né, do Bessent, é, por isso, tem a maioria republicana no Senado,
mas ele pode sim enfrentar um processo aí de confirmação mais rigoroso do que outras nomeações, devido à combinação dessa falta de experiência governamental dele, né? Questões de conflito de interesse. ah, então, tudo isso pode ser, né, pode representar aí uma pressão pública e possíveis tensões internas no Partido Republicano, mas não devem ser suficientes para bloquear essa confirmação. Eu só quis trazer aqui porque eu acho que isso a gente deve ficar bastante a par, né, de tudo isso. Bem, esses são os nomes. A meu ver, aqui eu selecionei, tem tantos nomes, mas enfim, eu selecionei esses que me chamaram mais atenção. É, então, que estarão aí sob atenção nas audiências de confirmação do Senado. Agora, tem um nome que, apesar de não ter que passar pela aprovação do Senado, né? Então, aí só depende da aprovação do próprio presidente eleito. Ele chama atenção, ele tende a chamar atenção, porque ele traz implicações significativas em termos políticos, econômicos e também de governança, né, e administrativos. Eu me refiro ao Peter Navarro, né, que está sendo indicado para a posição de conselheiro sênior para o comércio e manufatura, né, indústria. O Peter Navarro foi uma figura muito central no primeiro governo Trump. Ali ele desempenhou um papel importante, expressivo na formulação de políticas comerciais que foram, né, classificadas de protecionistas. Ele foi muito linha dura contra a China e ele é conhecido por suas opiniões nacionalistas e pela defesa de uma abordagem mais intervencionista no comércio, né, no comércio internacional para proteger a indústria manufatureira dos Estados Unidos, né? E recentemente ele foi condenado por desacato ao Congresso, por se recusar a cooperar com o comitê que investigava o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. E isso consolidou sua imagem como um leal a Trump. Mas veja que é sério, ele tem uma condenação. Então, o Trump, ele justificou a escolha do Peter Navarro como um ato de retribuição e reparação, reforçando a sua narrativa de que aliados leais teriam sido injustamente perseguidos pelo tal do Deep State, né, o Estado Profundo. Bom, mas o que que essa indicação sinaliza, né? A indicação aí do Peter Navarro. Primeiro, a nomeação desse indicado, né? A nomeação desse indicado, a indicação do Peter Navarro, ele sinaliza que o governo Trump ele adotará novamente uma abordagem agressiva e protecionista no comércio internacional com provável ampliação aí das tarifas e restrições comerciais, já foram anunciadas pelo Trump, né? Então, isso ele está insistindo que vai fazer mesmo. Então, com o Peter Navarro aí na sua, né, no seu governo, né? Então, isso parece que é um sinal bastante evidente, né? De que isso vai continuar. Então, especialmente contra a China, né? O Peter Navarro, ele é um dos principais arquitetos das tarifas impostas à China durante esse primeiro mandato do Trump, né? Então, a sua nomeação ela pode indicar uma retomada ou intensificação dessas políticas e de modo que afete as cadeias globais de suprimento, né? Então, isso foi uma questão aí, né? Os aliados dos Estados Unidos, né? Na política reclamaram bastante disso, porque eles também foram afetados, né?
É, e aí, a indicação é de que haveria uma retomada, né, dessas políticas, né? Então, e isso afetaria, dentro dos Estados Unidos mesmo, grupos de interesse dentro dos Estados Unidos também manifestaram aí preocupação, né? E também pode acontecer do Navarro, indica que o Navarro vai pressionar por subsídios mais amplos, né, e incentivos para a indústria, para determinadas indústrias, determinados setores, né, da indústria dos Estados Unidos, como o setor de aço, o setor de alumínio, o setor de semicondutores, que, aliás, né, foi beneficiado muito aí no governo do Biden, né? Então, essas políticas industriais aí devem continuar nesse setor, né? E também no setor de energia de matriz tradicional aí, então promovendo a política industrial nos Estados Unidos, que já vinha sendo feito, então deve continuar, né? Mas só que aí para determinados setores, alguns coincidindo, inclusive, com o governo de Biden, então dando uma continuidade aí a essa política industrial. Agora, tem determinadas consequências, né? Então, primeiro, sinal para a base eleitoral do Trump. Então, manda um sinal para a base eleitoral do Trump, né? A nomeação do Navarro, ela reforça o compromisso do Trump com as promessas do America First, né? Esse slogan aí do América Primeiro, particularmente em estados industriais, né? Do Rust Belt, né? Do cinturão da ferrugem, onde o protecionismo ou essa o trazer a indústria de volta para dentro dos Estados Unidos, ela ressoa fortemente entre esses trabalhadores da manufatura. Nisso, o Trump ele se comunica, parece que de forma mais efetiva, né, com os trabalhadores, mais do que os democratas conseguiram, né? Os democratas parece que se perderam ali nessa comunicação, nesse link, né? Em se colocar como, de fato, implementador de políticas que estariam beneficiando essa classe, né? Acho que com o Navarro vai ressoar, me parece que ressoa mais fortemente com essa classe, porque ele é muito estridente, ele é muito combativo, o jeito dele, né, de falar e junta com a de Trump. Os dois estão bastante alinhados ali, né? Bom, uma outra consequência são os desafios à cooperação bipartidária. O Navarro é uma figura muito polarizadora que ele pode dificultar aí esses esforços de cooperação bipartidária. Mas, enfim, não seria só o Navarro, né? Tem vários outros indicados ali que trazem essa mesma consequência, né? Mas no caso do Navarro, especialmente em questões econômicas e comerciais, dado o seu estilo, né, que eu já falei, muito combativo, uma visão muito rígida sobre o comércio e que vai contra todo aquele discurso, né, toda aquela defesa de princípios que se levou, né, por décadas, nos Estados Unidos, né? Então, isso daí quebraria e esse bipartidarismo estaria mais distante, né? E aí, é claro, a consequência disso é que não haveria reformas, né? Reformas que seriam importantes, inclusive que os democratas defenderam tanto, mas não haveria em vários setores, né? Mas principalmente sobre esse da economia. Bom, uma outra consequência da indicação do Navarro é as relações com os aliados, já mencionei. Então, em sua nomeação, com a sua nomeação, pode haver atritos aí com os aliados dos Estados Unidos que foram de um modo geral, impactados pelas políticas comerciais do Trump no governo Trump anterior, como as tarifas impostas ao Canadá e à União Europeia. Então, isso de novo, né? Bom, vejam que a lista de indicados polêmicos de Trump não é pequena, não, né? E por que que ele continua querendo ser diferente? Por que que ele continua se comportando dessa forma, né? Em um governo mais tradicional, as indicações de nomes para ocupar os cargos governamentais, geralmente eles refletem um equilíbrio entre competências técnicas, né, e a experiência governamental e, claro, o pragmatismo político. Então,
nomeados geralmente possuem um histórico comprovado em áreas relevantes, né? Então, por exemplo, como ex-líderes militares, né? Então, militares de alta patente, né? Que ocuparam cargos importantes, eles são indicados para a defesa, para o Departamento de Defesa, né? Ou então, no caso, economistas muito renomados, né? Premiados, tal, são indicados para o Departamento do Tesouro, né? E políticos tradicionais, eles tendem a considerar um impacto político mais amplo das suas escolhas. Então, priorizam nomeações que possam ser confirmadas com uma certa facilidade pelo Senado, né? Sem muita provocação, sem muita cena, né? Então, que minimizem as tensões que seriam desnecessários. Eles não querem confrontar o Senado, eles não querem provocar. Mas esse definitivamente não é o caso do Trump. Ele gosta de provocar, ele gosta de causar. E outro aspecto é que o Trump não faz questão de manter separadas as dimensões política e governança. Ou seja, embora o caráter político sempre desempenhe um papel, é óbvio, né? Sim, os governos mais tradicionais, que agem mais dentro da caixinha, frequentemente se preocupam em manter a aparência de independência e competência técnica em nomeações importantes. Mas não é o caso do Trump. O Trump deliberadamente se posiciona como um outsider, né? Que ele mesmo, que costuma entender, né, interpretar isso, né? A sua postura é de um outsider, ele desafia as normas e práticas tradicionais de governança. Então, nomear figuras leais e controversas faz parte da sua estratégia para romper com o status quo, né? Para Trump, a governança ela é uma extensão, ela seria uma extensão da sua campanha política. Então, as suas nomeações elas refletem a necessidade dele de mobilizar a base dele de apoio continuamente, né? Então, mesmo enquanto está no governo, ele continua fazendo campanha, atuando no governo, né? Então, ao nomear figuras bastante polêmicas, ele muitas vezes busca intencionalmente desafiar as normas, criando aí conflitos que alimentem a sua narrativa, né, de outsider, combatendo o sistema. E isso reforça a sua narrativa, mas aumenta a crise de legitimidade dos Estados Unidos. Bom, é isso. Eu fico por aqui mais uma vez, muito, muito, muito agradecida pela força aí de todos vocês que continuam aqui comigo, estão me ouvindo, né? Eu conto, claro, com esse acompanhamento, com esse apoio, eu conto com as curtidas de vocês, né? Eu conto com os compartilhamentos do conteúdo que a gente traz aqui, que oferece, né, para vocês. Eu faço isso com muito cuidado, né, estudando antes, me preparando para apresentar aqui um conteúdo para vocês. Então eu gosto, né? Eu quero que vocês gostem também. Eu gosto de fazer, eu quero que vocês gostem do conteúdo apresentado e que nos ajudem aqui a compartilhar isso, a difundir isso, né? E aí, continua aqui com a gente no canal. A gente vai se ver, né? Espero que em breve. E então, até mais.